Cuiabá entrando no Banco Central para protestar contra o Galo, debandada no Peixe, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Santos e a debandada que está se desenhando para metade do ano. O Gil deve ser o primeiro a liderar esse movimento de saídas do clube. Gil e Santos discutem desde a semana passada a rescisão do contrato de forma amigável. Gil, inclusive, nem tem participado dos treinos, e ele nem pode mais jogar pelo Campeonato Brasileiro, senão ficaria impedido de atuar por um outro clube da Série A, porque já tem 6 partidas. Situação bem parecida à de Guilherme, atacante que chegou a ser artilheiro e o principal jogador da equipe na Série B do ano passado. Guilherme também fez um bom campeonato paulista, mas vem sendo alvo de muitas críticas. E tem propostas para deixar o clube, foi especulado no Cruz Azul e há quem garanta até que ele possa pintar num rival como o São Paulo. Santos e Guilherme tentam chegar a um denominador comum. Ele só sai do Peixe mediante compra e por um valor relativamente alto. Já João Paulo, goleiro, e Diego Pituca também podem deixar o clube. Eles acabaram perdendo espaço, são jogadores com um custo alto e diante de propostas pelo menos razoáveis, dá para imaginar que possa existir acordo. A ideia do Santos com a saída de todos esses jogadores é economizar pelo menos 2,5 milhões de reais por mês, que ajudariam no fluxo de caixa. Santos, que encontra enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês sobre o problema em relação a Neymar, que custa 21 milhões de reais por mês ao Santos. Santos ainda deve ao atacante 36 milhões de reais referentes à imagem e o contrato acaba em 40 dias. Só para completar sobre o Peixe, contar que Soteldo teve lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, identificada após exames. Já iniciou o tratamento e certamente não joga as próximas partidas santistas. Hora de falar sobre uma estratégia curiosa do Cuiabá para tentar receber uma grana referente à venda de Daverson para o Atlético Mineiro. Você lembra, né? Que no ano passado o Cuiabá vendeu o Daverson, operação de mais ou menos 4 milhões e 600 mil reais, e o Atlético não fez o pagamento. O Galo se defende alegando que foi tentar pagar o Cuiabá 3 dias depois do vencimento de uma parcela. O Cuiabá não aceitou, levou o caso para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas e agora cobra o pagamento integral da dívida. Só que, diante da dificuldade e da demora nas decisões da CNRD, o Cuiabá decidiu recorrer ao Banco Central. Você não deve ter entendido nada, né? Eu explico. Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, entende que, como o Atlético tem entre seus acionistas 2 donos de bancos, Rubens Menin é dono do Banco Inter e o Ricardo Guimarães é dono do Banco BMG, ele fez uma reclamação formal ao Banco Central, alegando que os acionistas do Galo e donos de bancos importantes estão inadimplentes em suas empresas. Isso constituiria um grande dano e um problema. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Não acho que essa história vai dar em nada, mas é mais uma tentativa de um clube brasileiro de tentar receber dinheiro do Clube Atlético Mineiro. Galo que, mesmo tendo virado SAF, viu sua dívida crescer no ano passado em 400 milhões de reais e registrou um prejuízo no ano de quase 300 milhões. Hoje a dívida do Atlético gira na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para falar sobre essa questão da dívida que o Atlético tem. Bom dia, desculpa, viu, Tomar, viu, HG? Não, agora bom já dia, tomou, esquece dia, isso, eu tô brincando com você. Bom dia, Cristiano. Só para entender, como é que foi essa situação desse movimento que o Cuiabá tá fazendo em relação aos donos da SAF do Atlético? Quem tá falando contigo é Thiago Fernandes. Bom dia, Thiago. Isso aí, na verdade, é uma forma que a gente está buscando de tentar receber, né? Eu acho que o caso do Atlético, ele está se assemelhando ao caso do Corinthians, né? Que tá devendo e continua gastando, né? Sem limites, né? Contratando jogadores aí, como o caso do Dudu agora, né? E essa situação, eu acho que ela precisa tomar de um freio urgente, porque assim como o Cuiabá foi rebaixado ano passado, com as contas em dia, sem dever ninguém, vai ter mais clube esse ano que está jogando a Série A, que também vai ser rebaixado com as contas em dia, enquanto vários outros clubes aí estão devendo, né, devendo contratações de atletas, devendo salários, devendo imagens, e vão permanecer na Série A, arrecadando, né, os milhões, né, dos direitos de transmissão que a Série A paga.
e clubes com as contas em dias, que não devem, né, que são organizados e são responsáveis financeiramente. Aí eu vou citar o exemplo do Juventude, o exemplo do Mirassol, vão, né, ter que lutar até a última rodada ali para sobreviver dentro da Série A. Então acho que a gente vive aí um momento que precisa de uma reflexão, e nós aqui no Cuiabá estamos buscando formas, né, de tentar receber. Ô, Dresch, bom dia, Everton Guimarães falando com você. Como é que foi tratado essa situação, ou tratada essa situação desde o início, que chegou ao ponto de vocês terem que procurar o Banco Central para conferir as finanças do clube e tentar que isso acabe, de repente, esbarrando no dono do clube? O que disseram para você? Por que não pagaram? O que prometeram e não cumpriram? Por gentileza. Não, acho que isso aí já foi dito e falado várias vezes, né? Eu acho que, como eu disse, esse tipo de atitude que nós estamos tomando é em função do que a gente ouve, né, a respeito do Atlético, né? Não continua gastando como se não estivesse devendo ninguém, né? Eu acho que como contratar um jogador aí para pagar, né, como o caso do Dudu, pagando mais de R$1 milhão por mês, né? E essas inadimplências, né, que a gente, né, ficou sabendo através da mídia, né? Do caso do Botafogo, do Júnior Santos, do Coelho com o Atlético Paranaense, do Natanael com o Coritiba, que assim como o Cuiabá também está na Série B e precisa muito do dinheiro. Então acho que é uma forma de administração totalmente irresponsável e que ela precisa ser coibida, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, aqui em Mato Grosso nós temos uma família muito rica, que é a família Maggi, né? É mais ou menos um exemplo como se o Blairo Maggi comprasse o Cuiabá e depois de algum tempo ele saísse na praça do futebol, no mercado do futebol, comprando jogadores de várias outras equipes e não pagando, né? Então acho que a gente precisa colocar o pingo no i. E essa atitude que nós tivemos que tomar foi mais ou menos baseado nisso. Ô Dresch, aqui é Elton. Eu queria saber de você o seguinte: de ontem pra hoje, alguém do Atlético já procurou o Cuiabá para tratar essa situação? Porque ontem foi divulgado ontem à noite essa notícia e chamou a atenção de muita gente. Eu queria saber se alguém do Atlético já chegou a fazer contato com vocês. Não, até o momento não. Tá, mas então as tratativas serão feitas agora, todas elas na justiça, Dresch? Você não tem esperança nenhuma de que o clube procure o Cuiabá e tente um acordo para quitar essa dívida? Não, a dívida já está na CNRD, entendeu? O problema é que a CNRD hoje se tornou um instrumento político da CBF, né? Ela não tem uma atuação padronizada, né? Ela, em alguns momentos ela é mais rápida, em alguns momentos ela não anda, né? E nós dependemos hoje da velocidade da CNRD, né? E a gente teve o exemplo do caso do Corinthians, aí não sei se vocês acompanharam, que a CNRD aprovou um plano de pagamento que o Corinthians deve R$18 milhões para o Cuiabá, ele vai pagar em 6 anos, em 24 parcelas trimestrais, sem juros, só com a correção da inflação. Então, assim, a gente vive um momento, assim, também delicado nessa questão institucional, nessa questão política do CBF, né? E esperamos, né, que o caso do Galo seja logo resolvido, e esperamos também que através dessa atitude que a gente teve que tomar aí, que a gente tenta chegar, né, realmente nos donos do clube, né? Não vamos ficar falando, né? Não vamos, né? Aqui no Cuiabá, se eu tiver se eu gerar alguma dívida para o clube, vai direto no meu CPF. Eu acho que aí no Galo tem que ser da mesma forma. Eu acabei de dizer isso aqui, inclusive, Dresch, porque quando essa SAF foi assinada, essa frase foi repetida muitas vezes aqui, de que a partir de agora, como SAF, não como clube associativo, o Clube Atlético Mineiro arcará com todos os compromissos rigorosamente em dia, porque por trás do CNPJ do clube existiam os CPFs dos donos. E de fato não é bem o que tá acontecendo. E o que nos causa espanto é vocês não terem sido procurados por ninguém do clube até o momento, até a coisa esbarrar na CERND e não andar, né? E pelo que eu tô vendo, no final das contas vai acontecer um acordo mais ou menos como esse com o Corinthians. Acho que não tá longe de acontecer. Você teve alguma informação se o Atlético recebeu do Fortaleza algum tipo de contato pelo repasse do Daverson, Dresch? Eu acho que o que você disse aí, né, que quando nós concordamos em vender o Daverson parcelado para o Atlético, é claro que a tomada de decisão que eu tive ali no momento em relação às pessoas que estão por trás do Atlético pesou demais, né? Eu falei, estou vendendo para um dos maiores, né, grupos financeiros do estado de Minas Gerais, né, pessoas sérias, né, idôneas, né? E isso aí pesou demais na tomada de decisão. E o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? Então, assim, eu acho que em relação ao Fortaleza, não sei, provavelmente o Fortaleza deve ter recebido algo, sim, de entrada. Agora, em relação ao se pagou tudo ou não pagou, eu não tenho informação. O Marcelo Paz é um companheiro, é um amigo de futebol. Nunca falei com ele sobre esse assunto. E Cristiano, só uma dúvida. Qual é o valor total hoje da dívida que o Atlético tem com o Cuiabá pela contratação do Daverson? Corrigida. R$4.700.000. Esse é o valor corrigido? Isso, atualizado. Meu Deus, é um valor
no futebol, muito né? baixo para os No níveis de né? futebol. Thiago Valu. Ô, Cristiano, Thiago Valu falando com você, só pra saber, você pensou em algum momento conversar com outras frentes, as quais o Atlético também está com débitos, Botafogo, com o próprio Coritiba, pra quem sabe, o Fortaleza no caso, pra quem sabe formar uma espécie de ação conjunta, ou isso não aconteceu de fato, você foi realmente pela representação do Cuiabá? Obrigado, bom dia. Eu acho que se essa atitude que a gente tomou tiver alguma repercussão, e o que a gente, é uma reclamação que nós fizemos no Banco Central, ela está baseada nas regras do mercado financeiro, com certeza outros credores vão tomar o mesmo caminho. A gente espera que o Galo, que o Atlético Mineiro, que as pessoas que estão por trás do Atlético Mineiro evitem esse desgaste. Eu acho que eles existem coisas muito maiores do que isso por trás, né, e que não necessitaria de a gente estar chegando nesse ponto. Eu acho que assim, nós aqui tomamos um transfer ban da FIFA nos últimos 15 dias, porque nós não recebemos o e-mail. Foi um transfer ban que nós não fomos comunicados pela FIFA, né? O e-mail que a FIFA enviou para nós foi um e-mail que não existia e de repente a gente recebeu uma carta da Federação Mato Grossense de Futebol, que foi enviada para a CBF, com o transfer ban e a proibição do Cuiabá de contratar jogadores. A gente já resolveu isso, né? Já fizemos o pagamento, fizemos um acordo com o clube argentino e tivemos que arrumar o dinheiro e pagar. E qual foi o valor? Qual foi o valor, Derech, dessa dívida de vocês? Uma dívida de $500 mil, tal, que acabou se tornando $600 mil. E nós fizemos um acordo com o clube argentino, pagamos R$1 milhão e o restante parcelado em 5 vezes. Cristiano. Então, assim, por que isso não funciona no Brasil? Por que um clube que está devendo um monte de gente continua contratando sem limite? Entendeu? Por que na FIFA funciona e por que no Brasil não funciona? Então, acho que não adianta, acho que a gente tem que debater o assunto de uma forma mais ampla, né? Então, assim, são clubes, como eu disse, vai lá ver as contas do Mirassol, se estão atrasadas, vai ver a conta do Juventude se está atrasada, vai ver a conta do Vitória. O Vitória é um clube que está pagando tudo em dia, está tentando se reerguer dentro da Série A. Agora esses gigantes aí continuam contratando, gastando, fazendo o que querem e não são punidos. Aí não dá, meus amigos. Aí vamos, né? Acho que a imprensa também tem que ter um papel aí mais educacional nesse ponto, tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, não ficar querendo passar as coisas para as pessoas só de uma forma passional e rasa e curta. E Cristiano, em algum momento, desde que houve a ação do Cuiabá contra o Atlético na CNRD, o Atlético procurou vocês para tentar fazer acordo ou isso nunca aconteceu? Não, eles tentaram fazer um acordo conosco na época, um mês, 40 dias depois, quando a notícia que a gente iria entrar na CNRD surgiu, mas depois disso nós não tivemos nenhuma procura. Ô, Dresch, até para fechar com você, te agradecendo imensamente pela disponibilidade, desde o início, a procura pelo Cuiabá para tratar sobre o Daverson foi feita por quem? Quem tratou com você? Quem sentou-se com você? Quem discutiu com você? Quem assumiu o compromisso com você? Foi só o diretor de futebol do Atlético ou teve mais alguém acompanhando o Vitor Bage? Não falei com mais ninguém do Atlético na época. E depois do não cumprimento, o Vitor fez algum contato com você? Para pelo menos lamentar a postura do clube? Acho que é Muzi, né? O CEO do Atlético. Bruno Muzi. Eu tive uma ligação dele só, mais nada. E o que ele disse quando falou com você? Foi que eu acabei de repetir, né? A gente foi uma tentativa de fazer um pagamento da parcela que não foi paga, né? E para nós, como eu disse para ele na época, eu falei, a única vantagem da gente vender a prazo para vocês seria que caso vocês não pagassem uma parcela, todas as outras se tornariam vencidas, né? Então, como eu disse, nós só tomamos a decisão de vender um jogador a prazo, no caso do Daverson, porque a gente acreditava no Clube Atlético Mineiro, né? E não foi isso que aconteceu. Cristiano Dresch, muito obrigado pela participação conosco aqui no Band News na área. Forte abraço, espaço sempre aberto aqui. Obrigado, abraço. Isso depõe muito contra a instituição, cara. Isso depõe muito contra a instituição. Não dá pra ficar passando pano aqui, não. Vocês vão me desculpar. Não dá mesmo. Não dá pra tratar isso com naturalidade. A gente acabou de informar aqui, prêmios, bichos dos Jogos do Mineiro atrasados, sabe? É erro no planejamento da arena e mais dinheiro socado ali dentro. É atraso com os jogadores, é atraso com os outros clubes, mentiras ditas e repetidas. Não dá pra gente achar que isso é normal e que tá tudo bem, porque nós estamos na aldeia. E aqui na aldeia, todo mundo é amansado. Amansado é o cacete. Não dá pra tratar essas coisas dessa forma. E outra coisa, o Bruno Musi foi citado aqui pelo Dresch. Quando é que vai aparecer pra falar? Quando é que um dono vai aparecer? Quando não ganha título, né? Quando ganha título, todo mundo aparece e ainda tenta meter um cala-boca na imprensa do tipo, e aí? E quem criticou o planejamento vai dizer o que agora? Então tá aí.
Tá escancarado para quem quiser ver. Agora, o que a gente precisa é de alguém do Atlético aparecer para explicar que caminho o Atlético está tomando e onde o Atlético quer chegar. Everton, isso tudo que está acontecendo, a gente já tem relatado há alguns dias ou meses. A gente tem falado a respeito disso. E já tem um tempo que ninguém da direção do Atlético, dos cargos mais altos, se prontifica a falar, a explicar ou a tentar explicar algo. Enquanto isso, o vice-presidente do Cuiabá vem aqui falar conosco. Exatamente. Deve ser mais fácil, né? Isso. Então, assim, o Atlético precisa urgentemente falar, explicar o que acontece com o Atlético. Que a dívida é absurda, isso aí a gente já sabe, que é 1,1 bi. 1,1 É 1,8, viu? Não, peraí. 1,1 bi, tem que deixar a gente respirar. 1,1 bi de dívidas a serem pagas até o ano que vem, que são as dívidas chamadas dívidas de curto prazo. O Atlético, e que vencem até o ano que vem, 2026. 2026. Dívidas de curto prazo. 1,1 bi. Que o Atlético explique. Ele precisa explicar. A dívida total, como o Thiago bem colocou, é 1,8 bi. Mas as de tiro curto prazo é 1,1. Atlético, explique, chame a imprensa e dê detalhes sobre isso, porque a situação tá ficando só em cima de você. E tá aí, ó, vice-presidente do Cuiabá bateu um papo com a gente. E é um buraco que nunca se fecha, né? O Atlético, por vezes, vem a público dizer que é necessário vender um jogador com a capacidade do Alisson ou Elton Novaes. Um jogador que talvez alguns anos, dentro de pouco tempo, dentro até talvez de 6 meses, pudesse valer bem mais do que foi vendido. Já foi a situação da venda da parte no shopping, já foi a situação do aporte e, na verdade, a gente não vê de uma maneira prática e objetiva uma solução do Atlético para o torcedor atleticano ter o entendimento do que vai ser o clube nos próximos anos. O planejamento da redução das dívidas prevista para o ano que vem já foi novamente reagendada para frente, mas qual o plano o Atlético vai seguir? E o que eu acho mais grave, sabe o quê? Eu sou capaz de apostar com todos os amigos que mais tarde, ao invés de termos alguém falando a respeito da situação toda exposta pelo Cuiabá e que circula no Brasil de outros clubes, nós teremos a famigerada nota do Atlético talvez vindo a público tentar de alguma forma esclarecer como inverdades tudo aquilo que acabou de ser dito aqui há pouco agora no Band News. Não, e assim, ele dá a cara a tapa, né? E a diretoria do Atlético não dá a cara a tapa. Assim, por que o senhor Rubens Menin não fala? Por que o senhor Rafael Menin não fala? Por que esses caras não vêm a público pra te falar alguma coisa? Por que o Muzzi adiou? Exato. Que a gente tem que colocar... atendendo o pedido de alguém. A gente tem... eu não sei se ele... Bruno Muzzi, eu acho que ele tem autonomia o suficiente não sei. pra... Acho que ele deve ter atendido o pedido de alguém. E assim, olha, é um termo até pesado, mas os caras não podem se acovardar nesse momento. Porque o torcedor quer explicações. Por que as promessas feitas lá atrás não estão sendo cumpridas? Por que o Atlético não consegue contratar 4 ou 5 rookies por temporada? Por que o time não consegue entregar o que foi prometido lá atrás? Por que o Atlético não se tornou a potência que eles prometeram que se tornaria? Exatamente, que eles falaram, não é a gente que está criando, não. A gente não está criando nada. Nós nunca criamos nada. Só estamos dizendo novamente o que foi dito por eles. E aí vem aqui, a público, numa emissora de Belo Horizonte, o vice-presidente do Cuiabá dá um tapa no Atlético, com todos os dedos abertos. Porque as pessoas, pra mim, lá dentro do Atlético não estão se importando, Thiago. É só a gente pegar e ver o tempo que eles não fazem contato. Nessas horas eu fico com pena do torcedor. É lógico. Falando sério. Ele que é o escudo. Porque o torcedor aparece aí e ele se envergonha com isso tudo. E quem tá lá dentro não se envergonha. Claramente não se envergonha. Toca o dane-se. Então, Tia, é isso que a gente tá vendo do chat. É isso que a gente está vendo no chat. E assim, eu vejo eu tô lendo muitas mensagens aqui de torcedores atleticanos contrariados com essa situação do Atlético. Mas também tem a outra parte que pega e fala assim, mas o Atlético também tem que receber de outros clubes. Não importa. O Atlético está devendo, ponto. O que você tem que receber aí é outra história. O Atlético nessas horas, ele tem que se manifestar. E é por isso que a entrevista do Bruno Muzzi na semana passada se fazia tão necessária. Muito. Você quer saber do balanço? Não, quer saber, dane-se o balanço. Quero saber do que o Atlético vai fazer. Faz um negocinho assim com o balanço e joga fora. Você achou que eu ia falar com isso? Eu pensei. Então, faz isso aqui com o balanço, enrola ele inteiro e joga fora, no lixo. Porque... Não tem problema nenhum. Agora, vá e comente o porquê dos calotes incessantes do Atlético em outras instituições. Thiago, só uma coisa que é muito importante, isso que o Elton falou, que é o Cuiabá não ficou devendo o resto da turma. Porque o Cuiabá podia fazer igual os outros clubes brasileiros e ficar devendo. Uma parte importante que ele falou, a gente nem sabia do transferban porque mandaram pro e-mail que não existe. Eles ficaram sabendo pela federação, foram lá e já quitaram. E eles não receberam de ninguém, mas quitaram. Percebeu o valor? De 600, né? 600 mil dólares que passou e eles resolveram mas olha o tanto que faz falta esse valor para um time igual o Cuiabá e o Atlético devendo 5 milhões para eles. Quando o clube era associativo,
e não cumpria com as obrigações, a gente vinha pra cá e cobrava de quem? Do presidente. Isso. Né? Sim. Dos presidentes, não é isso? Ou por vezes dos conselhos inoperantes, dos conselhos fiscais que não fiscalizavam e tal. Então a gente cobrava do presidente. Eu me lembro bem, e muito bem, que o Calil foi espancado nos microfones porque era irresponsável, porque era a farra do boi, etc, etc e tal. Eu não estou aqui e nem tenho procuração e nem pretendo ficar levantando bandeira pro Calil e defendendo. Eu estou dizendo só de que quando ele era o dirigente e os problemas aconteceram, ele tomou porrada. Quando era Afonso Paulino, Paulo Cury, Nélio Brant, Luceno, Nélio Brant, Sérgio Sete Câmara, era porrada nos caras. Então agora, diante de tudo isso que nós estamos assistindo, o Dresch vem aqui, fala conosco, aí depois que o Dresch falou isso, já chegou, já rodou geral, aí já tem gente do Corinthians querendo falar com a gente, já tem gente do Coritiba querendo falar com a gente, já tem gente do Botafogo. Então quer dizer, nós vamos cobrar de quem? O clube hoje tem dono, Se amanhã o Cruzeiro começa a degringolar, é pau no Pedrinho, Exatamente. É pau no Pedro Júnior, Sim. porque eles são os donos do clube. Então vocês querem que a gente cobre de quem? Ou então vocês querem um afago? Não, tem um monte de gente pra afagar. A gente não vai afagar, porque uma das grandes vergonhas que eu tenho como profissional de microfone foi ter tratado o período de Itaíre, de... Como é que chamava o presidente lá? Wagner Pires. Baranga. Aquele período lá, eu ter tratado com normalidade. Eu entrevistando o Itaí, dando risadinha de respostas dele. É o grande arrependimento que eu tenho como comunicador. E eu não pretendo repetir isso de novo. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo, buscando sempre trazer as informações do Galão da Massa para você. E tá vendo aí, né? A situação do Galo complicada cada vez mais. E como foi falado aí, né, com os amigos do Band News na área. Não é porque o Galo também tem que receber de outros clubes que o Galo vai deixar de pagar, né? Esse valor aí que deve ao Cuiabá de 4,5 milhões é um valor absurdo no futebol, né? Pra gente, um ser humano normal, fora do futebol, né? A gente entende que esse valor é absurdo de ser pago, né? 4,5 milhões é muito dinheiro, mas no futebol é dinheiro de pinga, falando na gíria normal do brasileiro. Então, quero aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.